Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui para atualizar as informações da guerra. Hoje a delegação israelense chegou até o Catar, a delegação liderada pelo diretor do Mossad, David Barnea. A informação é que dessa vez essa delegação ela recebeu um mandato, quer dizer, uma possibilidade de ter mais flexibilidade durante o processo de negociação. Israel sabe que ainda está distante de chegar até um acordo com o Hamas, mas acredita que existe um material sobre o qual se possa conversar. Essa delegação está lá no Catar e, curiosamente, essa delegação vai estar lá no Catar junto com a delegação do Hamas, evidentemente não na mesma sala, mas é possível que estejam até no mesmo ambiente, separados em salas diferentes, por um corredor, enfim. Essa é uma curiosidade sobre essa situação. A informação também de que o processo deve demorar, a delegação espera inclusive que possa levar até 2 semanas, porque a expectativa de que o líder do Hamas na faixa de Gaza, Yahya Sinwar, precise ser consultado sobre cada pequena modificação, cada vírgula, cada ponto nesse acordo, e aí isso leva mais tempo. Ele está na faixa de Gaza, não sabe exatamente onde, então será preciso enviar as sugestões até ele, e depois ele precisa responder com as suas posições. É um processo que pode levar entre 24 horas e 36 horas, é um processo que vai ser bastante desgastante, esse processo de negociação. Ao mesmo tempo, há essa operação no Hospital Al-Shifa. O Hospital Al-Shifa, que é o maior complexo hospitalar da faixa de Gaza, com 90 mil metros quadrados, há 30 mil pessoas dentro desse complexo. Israel argumenta que recebeu informações bastante relevantes do Serviço de Segurança Interna, o Shin Bet, de que havia terroristas do Hamas no hospital buscando reagrupar o próprio Hamas nesse local. É importante a gente lembrar, o Hospital Al-Shifa fica no norte da faixa de Gaza, território já amplamente sob controle de Israel, e Israel tenta impedir o retorno do Hamas a essa localidade. Justamente sobre isso esse ataque ao hospital. Existe também a possibilidade de que essa operação leve mais algumas horas, pode ser que leve até mais dias, o que pode deixar Israel numa situação de ainda mais críticas por parte da comunidade internacional, a comunidade internacional que tem feito críticas realmente fortes a Israel. Esse episódio de um ataque ao hospital, por mais que Israel explique a situação e diga que tenha levado pessoas que falam árabe para se comunicar com os pacientes, é algo que realmente causa bastante comoção na comunidade internacional. Existe expectativa, importante a gente lembrar, até o momento foram 100 pessoas presas, cerca de 100 pessoas detidas nessa operação. Israel afirma também que matou 20 terroristas que estavam no hospital, e aí é curioso a gente entender que Israel retorna a esse mesmo ponto, mas agora com um olhar diferente. Havia naquela primeira operação em novembro toda uma preocupação com os túneis, e Israel agora acredita que esses túneis todos tenham sido destruídos e que o Hamas tenha passado a usar dentro do hospital as próprias salas do complexo hospitalar. Uma das questões que se discute por aqui é como o Hamas conseguiu retornar ao hospital num território já bastante controlado por Israel. E aí surge uma série de teorias que eles teriam retornado por meio de ambulâncias, enfim. O fato é que Israel tem uma posição de cobertor curto, né? Eu me encontro nesse momento bastante próximo da Cisjordânia, é o maior território palestino, e nesse território Israel deslocou 24 batalhões para esse território, justamente para atuarem durante o período do Ramadã, um período de grande sensibilidade religiosa, e havia o temor de que pudesse haver ataques a partir da Cisjordânia, ou que o Hamas tentasse insuflar essa região em função do Ramadã. Por enquanto, isso não aconteceu. O mês sagrado muçulmano transcorre de uma maneira relativamente normal, mesmo no contexto da guerra, mas é importante a gente lembrar, o fato de haver agora 24 batalhões na Cisjordânia faz com que haja menos possibilidade de atuar na faixa de Gaza. Muitos dos soldados foram deslocados, e há nesse momento 12 batalhões na faixa de Gaza, ou seja, no local exatamente onde há uma operação de guerra, a metade dos batalhões
do que aqui próximo a mim, na Cisjordânia. Então, é difícil conter essas duas situações ou verificar essas duas situações, esses dois locais, com um mesmo efetivo. Existe uma limitação de efetivo justamente para continuar esse processo de verificação e de policiamento e de verificação militar, enfim, nesses dois territórios de forma simultânea. Esse é um dos problemas que Israel enfrenta nesse momento, também porque o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ainda não apresentou um plano viável para o chamado dia seguinte na faixa de Gaza, o que quer dizer a transferência de poder para alguma entidade palestina na faixa de Gaza. Os Estados Unidos querem que seja a Autoridade Palestina, eles usam até o termo Autoridade Palestina Renovada, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é absolutamente contrário a essa ideia, até porque ele leva em consideração também a sua coalizão de governo, que tem alguns dos elementos que certamente se opõem a essa ideia da Autoridade Palestina, de fortalecer a Autoridade Palestina. Por outro lado, essa não é a posição, por exemplo, do ministro da Defesa, Yoav Gallant, que disse muito claramente ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, numa das discussões durante a reunião de gabinete, que não serão os suecos que vão cuidar da faixa de Gaza. O que ele quer dizer com isso? Que vai ser o Fatah, o grupo que compõe a Autoridade Palestina, liderada pelo pelo presidente palestino Mahmoud Abbas. Ele defende a ideia de transferência de poder para a Autoridade Palestina, da mesma forma como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Essas eram as informações de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.